Olá pessoal, eu sou a Ju e voltei com mais favoritos de 2022. Dessa vez os livros não thrillers, porque eu acabei separando, fiz duas listas, né, para que todos possam curtir assim o máximo cada um dos vídeos, possa ter um aproveitamento de 100% e não desperdiçar nada que não esteja a fim de ver. Então, pro pessoal que curte somente thriller, já fica de fora desse daqui, né? Espero que vocês não me deixem de fora, mas vamos lá. São 8 livros não thrillers favoritos de 2022. Então aqui tem romance, tem clássico, tem drama e tem drama de guerra também. Vou começar com um livro que eu nunca fiz resenha, porque eu nunca senti que eu tivesse a capacidade de expor em palavras o que eu senti lendo esse livro. Sim, eu já falei isso quando eu indiquei esse livro maravilhoso, quando eu indiquei ele em um vídeo aqui para leituras de um dia, para você ler em um dia, porque dá tranquilamente para ler esse livro em um dia, porque ele é extremamente fluido e extremamente envolvente, mexeu muito comigo. A Biblioteca da Meia-Noite, do autor Matt Haig, é um livro assim surreal de tão bom, ele mexeu muito comigo. E uma coisa que eu acredito muito aqui relacionado com essa história, a leitura desse livro vai depender muito da bagagem emocional de cada leitor. Dependendo da bagagem que a pessoa tiver, ela não vai se sentir tão tocada quanto eu me senti, porque eu percebi que ele fez muito estrago na vida de algumas pessoas e não significou nada para outros leitores, entendeu? E para mim ele significou muito, assim, muito mesmo. Aqui na história, como que é o nome da nossa protagonista? É a Nora. A Nora tem 35 anos e ela leva uma vida medíocre. Ela acha que ela nunca conquistou nada de bom na sua vida, que ela nunca fez nada de bom, nada marcante, que ninguém se importa com ela, ninguém sentiria a sua falta. Então ela está no fundo do poço e decide tirar a própria vida. No momento em que ela vai cometer o suicídio, ela tem espécie de um despertar, ela acaba meio que despertando em uma biblioteca imensa, gigantesca, maravilhosa, com muitos livros verdes. Tá aí o motivo dos livros verdes na capa. Ela não está entendendo o que está acontecendo porque é muito real, é muito vívido, ela está ali naquele local. E quando ela se depara com a senhorinha que era a bibliotecária da sua escola, quando ela era adolescente, ela fica mais chocada ainda. Essa senhorinha vai explicar para Nora que cada um daqueles livros tem um pedacinho, um trechinho da sua vida. Tem uma parte ali da biblioteca que tem a sua vida inteirinha. E ela vai dar uma chance para Nora também, para Nora modificar alguma coisa que ela acredita que pudesse ter sido diferente se ela tivesse tomado uma outra decisão na vida. Então ela vai precisar pensar especificamente no momento exato em que ela tomou uma decisão, o que teria acontecido se ela tomasse outra decisão. Ela acaba pensando nesses momentos e vai poder voltar no tempo e agir diferente conforme a sua resposta também for diferente, a sua decisão. E ela não vai visualizar, ela vai realmente viver aquela situação, reviver ali, mas de uma forma como ela nunca tinha vivido, porque seria um outro caminho, um caminho que ela decidiu não trilhar. Dessa vez ela vai trilhar. E o mais impressionante aqui é que a Nora vai perceber que muitas vezes a outra opção não era tão melhor do que a primeira, ou não faria muita diferença no final das contas, entendeu? Ai, gente, esse livro é tão maravilhoso, ele é tão mágico, ele tem essa questão da magia, da fantasia, mas ele é surpreendentemente maravilhoso. Amei demais, me surpreendi por eu ter amado, que eu tava com o pezinho atrás, assim, porque eu sabia que tinha esse quê de fantasia e eu não me atrai muito, assim, inicialmente, mas tá vendo como eu sou besta? O tanto que eu gostei, ainda bem que eu li, ainda bem que eu conheci essa história, porque ela entrou nos meus livros favoritos do ano. Um livro que eu li há não muito tempo atrás também, e na hora que eu finalizei essa leitura, meu coração ficou quentinho, transbordando de amor, e certamente eu já sabia naquele momento que ele entraria aqui na minha lista de favoritos. É o livro A Última Livraria de Londres, da autora Madeleine Martin. Eu fui convidada pela editora Arqueiro para fazer a leitura desse livro e depois participar de uma live com a própria autora, e foi uma live maravilhosa, foi sensacional, foi marcante demais. Foi em outubro que eu li esse livro. É uma história muito tocante, muito singela, muito delicada, mas muito triste ao mesmo tempo. A trama tem início em 1939, quando
quando a Grace Bennet, a Grace e a sua melhor amiga moram no interior da Inglaterra. Então elas decidem realizar o sonho da vida delas, que é morar na capital, que é morar em Londres. Então elas largam tudo. A Grace não tem muito o que largar, mas ela acaba deixando a sua vidinha ali no interior e se mudando para Londres. Elas vão ser acolhidas por uma senhora muito querida, uma senhora que era amiga da mãe da Grace. Então essa senhora vai dar todo o amor possível para essas duas. Elas vão ficar hospedadas na casa dela, até elas encontrarem um emprego e poder viver assim, sozinhas, né? A amiga da Grace arruma um emprego rapidamente, mas como a Grace não tem uma carta de apresentação, ela vai acabar trabalhando numa livraria de um amigo da senhora. Ai meu Deus, eu não salvei o nome da senhora, ela é maravilhosa. Poxa, por que eu não salvei, meu Deus? Deixa eu ver se eu acho aqui. Senhora Weatherford, senhora Weatherford. Então, esse amigo da senhora Weatherford, um velho muito ranzinza, muito chato, muito mal-humorado, aceita ali a Grace trabalhar na sua livraria só pra não discutir com a senhora Weatherford, porque ele não precisa de ninguém para ajudá-lo. Mas, na verdade, precisa muito, porque a livraria tá virada numa zona, toda empoeirada, toda bagunçada. E a Grace não tem familiaridade nenhuma com livros, ela nem gosta de ler, ela não sabe nada sobre histórias, sobre livrarias. Mas ela vê que tá precisando de uma geral e ela é muito dedicada, muito caprichosa. Ela começa inicialmente organizando e limpando tudo ali. Até que ela conhece um moço muito bem apessoado, muito gentil e educado, o George. E ele acaba presenteando a Grace com um livro, nada mais, nada menos do que o Conde de Monte Cristo, que é um dos meus livros favoritos da vida. A partir desse momento, a Grace se encanta pela literatura e conforme ela vai se encantando pelaquela história, eu fui revivendo o meu encantamento com a leitura de O Conde de Monte Cristo também, que foi maravilhoso. Ela vai criando um amor assim instantâneo pelos livros, pelas histórias, e termina um livro e já pega outro, e a gente vai ficando com o coração quentinho de ver esse amor nascendo ali nela, né? A guerra acaba estourando ali de repente. A cidade de Londres é bombardeada noite após noite e aí começa um momento muito triste, tocante, marcante aqui dessa história. É um livro que vai te deixar com o coração na mão, mas o coração quentinho ao mesmo tempo. Você torce pelos personagens, você se apega com eles, você quer que tudo dê certo na vida deles. Duvido que alguém vai ler esse livro e não vai se encantar por essa história, por esses personagens maravilhosos, porque não tem como, é simplesmente impossível. Um clássico que eu li esse ano, entrou para minha lista de favoritos, O Fantasma da Ópera, do autor Gaston Leroux. É um clássico francês, escrito em 1910. Esse é um romance gótico. Eu sempre achei que esse livro seria muito complicado, seria uma leitura muito densa. Ele é uma leitura densa, ele não é nada leve, né? Porque a ambientação aqui é bem sombria, os personagens são bem sombrios. Aqui nós vamos conhecer o fantasma da ópera, um ser misterioso que habita no subterrâneo da Ópera de Paris. Ele é apaixonado pela Christine Daae. A Christine é uma cantora que faz algumas apresentações, eventualmente, ali na ópera. Então ele é encantado com a voz dessa menina, ele vai se encantando cada vez mais. E eles têm meio que uma conexão, eles têm uma relação de amizade, podemos dizer assim. Até que um jovem visconde entra aqui nessa história e também, né, vai se encantar pela Christine, porque ela é uma moça muito bonita, muito gentil, educada e tem um talento assim para música como poucos. E esse sentimento vai ser recíproco, porque a Christine também vai permitir que o visconde fique flertando com ela. E o fantasma, como é muito esperto, como está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vai perceber, ele vai entender o que está rolando ali. E nesse momento ele fica muito pistola, ele não admite que a amada dele se envolva com outro homem, mesmo que ele nunca teve um contato físico, digamos assim, com ela, mas ela pertence a ele e não vai pertencer a mais ninguém. Então ele arquiteta uma vingança maligna ali contra o visconde. É uma história muito marcante, gente, eu li muito rápido, mesmo que ela é uma história densa, ela é uma história carregada de sentimentos mais sombrios, mas eu devorei essa história, eu não conseguia parar, eu amei a linguagem, a forma poética como é escrito, como é descrito todos os ambientes, mesmo que sejam ambientes mais escuros, alguns lagos e vales ali. Nossa, eu fiquei encantada por essa história, amei demais, pena que eu demorei tanto para ler, mas li, é isso que importa, eu li e amei.
Um romance muito fofo entra para essa lista, o livro da Emily Giffin, As Mentiras que Nos Unem. Essa mulher tem o dom de mexer com o psicológico, mexer com a cabeça, com o coração dos leitores. Eu já li vários livros dela e todos eles me marcaram bastante, todos eles me tocaram de uma forma única. Aqui nós vamos conhecer a Cecily, de 30 anos. Ela está morando em Nova York há 4 anos, mas as coisas não estão dando muito certo na vida dela. Ela não alcançou o que ela gostaria de ter alcançado nessa altura da sua vida. Ela acabou de se separar, de largar do seu namorado, né? Ela tomou a decisão porque ela achou que não valia mais a pena continuar com ele. Até que ela está ali desgostosa da vida, está em um bar, uma madrugada, e senta ao seu lado um homem muito bonito, muito engraçado, muito gentil. Os dois têm uma conexão instantânea, assim, imediata, conversam a noite inteira e, obviamente, vai surgir uma paixão fulminante entre esses dois. Eles não vão se desgrudar mais. Pouco tempo depois, por volta de 3 meses depois, acontece o ataque das Torres Gêmeas no World Trade Center e o Grant acaba sendo uma das pessoas desaparecidas ali nesse acidente. Ela vai procurar desesperadamente, ela precisa saber o que aconteceu com ele, só que ela acaba percebendo que ela não é a única pessoa que está procurando por ele. Ela conhece uma outra pessoa que, por acaso, ali no meio dos escombros, no meio daquela multidão, ela descobre que uma pessoa também está desesperada procurando o Grant. A partir desse momento, ela percebe que ela não conhecia o homem por quem ela estava apaixonada, mesmo que eram poucos meses, pouco tempo, mas a pessoa que ela acreditava que ele fosse realmente não era. Então ela vai acabar se metendo em uma enrascada e ela acaba se afundando cada vez mais em mentiras e fica cada vez mais difícil ela sair desse lamaçal de mentiras. É uma história que mexeu muito comigo, que eu fiquei encantada, que eu sofri pelos personagens, eu torci muito pelos personagens. Marcante demais, não podia ficar de fora dessa lista. Vocês conseguem acreditar que um livrinho desse tamanhico aqui, dessa finurinha, é uma coisa assim grandiosa, esplêndida, maravilhosa? Ele é. Estou falando do livro Kafka e a Boneca Viajante, do autor Jordi Sierra Fabra. Esse livro, gente, é uma coisa inexplicável. Eu também não fiz resenha dele porque eu acho que eu não saberia expor. Aqui na história, esse autor, o Jordi, ele vai contar uma história que aconteceu com o Kafka, 1 ano antes da sua morte. O Kafka andava ali sempre ao redor de uma praça na cidade de Berlim, quando certo dia ele se depara com uma menininha em torno de... Pera aí que a mãe tá terminando, pera aí que eu tô terminando de gravar, eu já te chamo, tá? Daqui quantos minutos você termina? Daqui uns 15, já chamo. 15 minutos, já chamo. Ele está andando ali pela praça, ele se depara com uma menininha, por volta de 5, 6 anos. Essa menininha está chorando desconsoladamente, ela está muito nervosa, muito apavorada, chorando assim de soluçar. Ele se aproxima dessa criança, ela está sozinha ali na praça, pergunta o que aconteceu. A menininha conta pra ele que ela perdeu a sua boneca, a Brígida. E o Kafka não tinha familiaridade com crianças, não tinha jeito nenhum de tratar crianças, fica bem assustado também porque a menina não para de chorar. Até que ele fala pra ela parar de chorar, se acalmar e fala assim: não, a sua boneca não desapareceu, ela foi viajar. Ela está viajando, mas amanhã eu trago notícias dela pra você, porque eu sou carteiro de bonecas. Foi a forma que ele encontrou de tentar acalmar essa criança e realmente deu certo. A menininha foi parando de soluçar, pouco a pouco foi se acalmando, o seu choro foi diminuindo e ela ficou muito curiosa com aquele homem desconhecido, né, que disse que vai trazer notícias da sua boneca Brígida. Então ela fica muito feliz, ela termina aquele encontro muito feliz, vai para casa dela saltitante. No dia seguinte ela está no horário marcado de volta ali na praça e o Kafka criou uma carta maravilhosa, como se fosse a boneca, viajando por Paris, por Madrid, por lugares e cidades maravilhosas do mundo. Ela fez um tour maravilhoso e ela conta detalhes desse tour na carta que ela envia pra menininha. Ai, gente, é a coisa mais linda do mundo. É tocante demais esse livro. Nossa, eu me emocionei muito, ele mexeu demais comigo. É tipo assim, 1 horinha você lê, porque ele é bem pequenininho mesmo. Deixa eu ver quantas páginas? 124 páginas. Então, dia após dia, ele vai trazendo novas cartas. A Brígida está sempre mandando notícias para a menininha. É demais, gente. Eu quero muito que vocês leiam. Pelo menos uma vez na vida, todos os leitores tinham mesmo que ler essa história, conhecer essa história. Muito obrigada, Clarissa, por me apresentar essa história, que eu nunca vou esquecer dela.
Finalizando a lista de favoritos com essa duologia maravilhosa que obviamente não ficaria de fora daqui desse vídeo. É assim que acaba e é assim que começa os livros da Colleen Hoover, né? É difícil falar sobre esses livros, eu já fiz resenha sobre os dois aqui no canal, mas aqui nós vamos conhecer 3 personagens marcantes, assim, demais, extremamente marcantes, nunca serão esquecidos. O Atlas e a Lily têm uma relação desde a adolescência, eles se conheceram na adolescência, foram o primeiro amor um do outro, né? Viveram uma paixão, um amor intenso ali no início da adolescência, e a vida tratou de separar esses dois. Muitos anos depois, a Lily já tem um relacionamento com o Riley, um homem que inicialmente é maravilhoso, perfeito, tudo que ela sempre sonhou. Só que as coisas vão decaindo a cada dia do seu casamento. Ela está casada com o Riley e ela vai tendo decepção atrás de decepção, ela vai ficando chocada com o jeito que ela está sendo tratada por esse homem que era o seu príncipe encantado, que a sua vida acaba desmoronando assim, dia após dia. E essa é a premissa aqui do primeiro livro, né? O segundo livro, eu não quero entrar em muitos detalhes, na verdade eu não vou entrar em detalhes, porque é a continuação direta de É Assim Que Acaba. Então se você não leu esse livro, eu não vou nem dizer o que acontece, porque o mínimo detalhe que eu der desse aqui vai fazer você pegar spoiler desse daqui, tá? Então, não tinha como ficar de fora mesmo essas histórias maravilhosas. Eu amei essa duologia. É assim que começa, fechou com chave de ouro a história da Lily, vou falar só da Lily, tá? Fechou com chave de ouro a história da Lily, personagens apaixonantes, assim, pena que não existe na vida real, né? Um Atlas desse pra gente, nem metade não tem, né? Já falei isso na resenha. Mas maravilhosa, eu tô encantada cada vez mais com a Colleen Hoover. Eu só tinha lido Verity e agora eu li esses dois e já quero ler mais, né? Assim que eu tiver precisando amolecer um pouquinho meu coração, já vou recorrer a Colleen Hoover, que eu tenho outro livro dela aqui, e é isso. Gente, ai, não acabou não, mentira, porque tem outro aqui, ó. Tá anotado, é e-book também. Tá, eu tenho um aqui que é e-book, eu vou deixar a capa aqui em cima pra vocês. Eu Não Sei Quem Você É, da autora Penny Hancock, publicado pela editora Dublinense. Esse livro já veio na tag Inéditos também, e depois eu comprei o e-book, tava muito barato, tipo R$8, sou daquelas, né, que compra, tá bem baratinho. Tava R$8, eu não lembro nem se eu li a sinopse, gostei do título e comprei. E que surpresa incrível foi essa leitura. Aqui nessa história nós teremos uma amizade, um relacionamento de 2 melhores amigas. Elas são amigas desde os tempos de faculdade, elas se conheceram ali naquela época e nunca mais desgrudaram. Elas moram próximo, né? Uma acabou se mudando para ficar próxima da sua melhor amiga. Elas compartilham tudo. Elas não têm segredo uma com a outra. Uma delas teve um filho e a outra teve uma filha de 2, 3 anos de diferença. Eles sempre conviveram muito próximo, os maridos são amigos também, então são praticamente família. Quando a filha de uma delas, eu perdi o papelzinho também, gente, vocês vão ter que ouvir falando em filho e filha, tá? Mas vocês vão entender. Quando a filha de uma delas acusa o filho, que é um pouquinho mais velho, de ter cometido um ato abominável, assim, medonho mesmo, a amizade vai rachar naquele momento, vai se partir em 1000 pedaços, porque cada mãe vai ficar do lado do seu filho, né? Então, elas vão tender a acreditar no que o seu próprio filho lhe disser, né? E cada um deles vai contar uma versão diferente. Por mais que elas vão manter um diálogo, elas vão tentar chegar num momento de equilíbrio ali na relação para que não se acabe essa amizade, para que tudo consiga se estabilizar, mas a situação vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, e novas revelações vão surgindo e cada uma das mães vai acabar percebendo que elas não conheciam seus filhos. Elas vão tendo informações que colocam por terra tudo que elas acreditavam saber sobre os seus próprios filhos. Por isso que o título aqui da história é Eu Não Sei Quem Você É. É um livro bem tenso, assim, tem umas cenas bem difíceis de serem lidas, essa amizade sendo destruída, sendo pouco a pouco rompida ali, é bem triste. O final é bem impactante, assim, me pegou de surpresa. Não é uma leitura super ágil, super rápida, ele tem um ritmo mais lento, mas ele é totalmente coerente com a situação de tudo que está acontecendo ali. Quando eu percebi que eu estava certa, porque eu adivinhei o que estava acontecendo aqui, eu adivinhei quem estava sendo verdadeiro, quem não estava sendo falso aqui na história, fiquei feliz por ter descoberto, mas triste ao mesmo tempo pela reação ali dos outros personagens diante daquele fato, quando foi constatado aquele fato, entendeu? Livro maravilhoso, também não podia ficar de fora dessa lista.
Pronto, agora sim eu terminei, mostrei pra vocês todos os meus livros favoritos do ano. Todos eles, eu acho que todos eles, menos o Biblioteca da Meia-Noite e o Kafka. Não, só esses dois não tem resenha, mas vocês conseguiram entender aqui o que eu senti deles. Todos os outros têm resenha bem detalhada. Se vocês quiserem mais detalhes sobre o que eu achei, é só conferir a resenha aqui no canal, digitar o meu nome, o nome do livro que vocês vão encontrar. Espero que tenham gostado de saber os meus livros favoritos. Se você já leu algum desses e amou, assim como eu, me conta aqui. Ou se não leu e ficou com vontade, me conta também, vou adorar saber. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de saber dos livros favoritos, assim, uns dos outros, porque eu gosto muito. É uma parte que eu gosto de saber, sim, porque a minha lista só aumenta nesse momento, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui caso você ainda não seja inscrito. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!